Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas de contabilidade pública. É sempre bom lembrar que essas videoaulas de contabilidade pública fazem parte das atividades pedagógicas não presenciais do Instituto Federal do Paraná. Isso porque nós estamos com o nosso calendário de atividades presenciais suspensas e estamos trabalhando aqui para que você consiga manter a sua rotina de estudo. Hoje a nossa aula tratará da despesa pública. Já verificamos nas aulas anteriores as receitas públicas e hoje nós vamos discutir as despesas públicas. Para isso, vamos diretamente aos nossos slides para verificar o nosso primeiro conceito. Lembrando que a despesa pública caracteriza-se pela saída dos recursos dos cofres públicos. Vamos ver o conceito? Despesa pública se constitui em toda a saída de recursos dos cofres públicos para fazer frente ao pagamento proveniente das atividades que são oriundas da manutenção dos serviços do Estado, ou também para fazer as aquisições de bens que aumentem o patrimônio público. Então vamos verificar essa figura que demonstra como funciona a nossa saída dos valores dos cofres públicos. Nós podemos ter dispêndio extra-orçamentários e as despesas orçamentárias, que são aquelas decorrentes da aprovação orçamentária, da aprovação do orçamento que a gente já estudou em aulas anteriores, que também são chamadas de despesa pública. Então, resumindo, a gente pode entender que as despesas públicas se constituem em saídas, são gastos efetuados pelo governo para fazer com que todos os serviços sejam colocados à disposição da sociedade, bem como para fazer aquisições de patrimônios novos. E isso é utilizado em toda a administração pública, seja ela direta ou indireta. Tá ok? E esse quadro que a gente apresentou para vocês aí, ele tem uma comparação da receita com a despesa. Nós vamos verificar logo mais. Mas antes, vamos avançar um pouquinho mais no conceito? Então, agora vamos colocar o nosso quadro para cima e vamos tratar de um conceito especificamente da despesa orçamentária. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção de todos os serviços prestados à sociedade. Lembrando que esse funcionamento e manutenção fazem parte também a aquisição de bens para que sejam possíveis prestar os serviços. Com isso, nós podemos concluir que a despesa pública é igual à despesa orçamentária. É importante lembrar que no planejamento da lei orçamentária nós vamos ter que fazer a previsão de todas as receitas e a fixação das despesas. Então é evidente que elas vão ter uma coligação entre elas. Vamos verificar nesse quadro qual é a coligação que a gente pode entender entre receitas e despesas públicas. Vamos lá? Entendendo a correlação entre a receita pública com a despesa pública. Então, a gente tem que o ingresso de valores fazem parte das receitas públicas e as saídas dos valores são as conceituações aplicadas às despesas públicas. A gente sabe que quando nós temos os ingressos, a gente pode ter ingresso extra-orçamentário, que é aquele que não faz parte, não vai ser incorporado ao orçamento, e vamos ter os dispêndios extra-orçamentários. E é interessante a gente lembrar que um é coligado ao outro. Isso significa que toda vez que eu tiver um ingresso extra-orçamentário, esse ingresso extra-orçamentário sairá dos cofres públicos através de um dispêndio extra-orçamentário, porque esses elementos eles são coligados. Sempre que eu tenho uma entrada que não vai fazer parte do patrimônio definitivamente, ele vai ter que sair de alguma forma, também não afetando o patrimônio diretamente. Por isso são chamados de ingresso extra-orçamentários e dispêndio extra-orçamentários. Vamos voltar para lá para a gente entender a correlação entre receita pública, receita orçamentária, e despesa pública, despesa orçamentária. Então nós temos que as receitas orçamentárias serão base para que a gente possa executar as despesas orçamentárias. Então elas têm correlação. É muito importante que a gente entenda esse processo. Significa que sempre o ingresso extra-orçamentário terá a sua saída a partir do dispêndio extra-orçamentário, enquanto que as receitas orçamentárias darão suporte para as despesas orçamentárias.
E assim como nós estudamos a classificação das receitas orçamentárias a partir dos seus grandes grupos, nós vamos fazer também o estudo das despesas orçamentárias a partir dos seus grandes grupos. Aqui é importante destacar que o controle da despesa pública é muito importante para o controle social, porque a partir dele é que a gente consegue verificar onde o nosso governante está gastando recursos, onde os gestores estão aplicando os recursos que são oriundos das receitas públicas, principalmente dos impostos e contribuições. Agora nós vamos estudar a classificação das despesas públicas, das despesas orçamentárias. E eu vou começar mostrando para vocês em um quadro com a estruturação completa das despesas. Mas eu não quero que vocês se assustem. Apesar de ser um quadro bem grande, com vários dígitos alfanuméricos, a gente vai estudar aos poucos e sempre vai poder ter a base de consulta para a grande maioria deles. Nós temos que nos ater a um ou outro com uma especificidade maior, perfeito? Então vamos para os nossos slides. Classificação e codificação das despesas orçamentárias. E aí está o quadro com a estrutura completa da programação da despesa pública. Percebam que ele é cheio de dígitos. Quando a gente verificar todos os dígitos que existem para a codificação, a gente vai ter 41 dígitos. E eles são divididos em grupos específicos que totalizam 9 grupos. É importante a gente destacar que esses 9 grupos são divididos em 2 grandes grupos maiores. Um chamado de qualitativo, o grupo que tem a função qualitativa, vai delimitar quanto às suas características qualitativas, e o outro que tem por objetivo fazer o controle quantitativo, inclusive especificamente dos valores e das metas físicas. Notem que é um quadro bem extenso. É uma estrutura que compreende 9 grupos e esses 9 grupos vão ter 41 dígitos alfanuméricos para que a gente consiga identificar detalhadamente um gasto. Ou seja, para qualquer pagamento que o governo vai fazer, ele vai ter essa classificação completa com 41 dígitos. Perfeito? Então, agora o nosso objetivo é estudar esses 9 grandes grupos. Então vamos voltar para os nossos slides. Classificação da despesa pública. As despesas públicas são classificadas a partir de 9 grupos distintos, como eu já tinha dito, de acordo com os critérios específicos para sua padronização. A adoção das classificações é obrigatória para todos os entes da federação. E agora vamos ver quais são os 9 grandes grupos. Apareceram todos aí. O primeiro é o grupo da esfera orçamentária, o segundo da classificação institucional, o terceiro da classificação funcional, o quarto grupo da classificação programática, o quinto grupo da classificação do IDOC, o sexto grupo da classificação do IDUSO, o sétimo grupo da fonte de recursos, o oitavo grupo é natureza da despesa e o nono grupo identificador do resultado primário. Evidentemente, esses 9 grupos, alguns deles terão vinculação direta com a receita. Para quê? Para que a gente consiga fazer a verificação de onde foi arrecadado e onde será gasto, para que a gente tenha um controle um pouco mais aprimorado do gasto, a partir da sua arrecadação. Então, vamos voltar para os nossos slides para a gente poder verificar quais são os grupos que nós vamos estudar aqui na despesa que a gente já estudou na receita e ver qual a correlação que eles têm. Perfeito? Vamos voltar. E o primeiro que nós já estudamos foi quanto à esfera orçamentária, que é igualzinha à receita, ou seja, se aplica a codificação 10 para o orçamento fiscal, a codificação 20 para o orçamento da Seguridade Social e a classificação 30 para o orçamento de investimento das empresas estatais. O outro grupo que nós já estudamos também, que é igual à receita, são as fontes dos recursos, que a gente já verificou que a gente pode ter fonte do Tesouro,
que são aquelas oriundas das arrecadações, e elas são destinações também aqui na despesa. E nós vimos também que nós podemos ter as arrecadações das fontes próprias, que são aquelas arrecadadas diretamente pelas unidades da administração indireta. Também verificamos que pode ser do exercício, aquelas arrecadadas de acordo com a lei orçamentária daquele ano, como também pode ser de exercícios anteriores. Para que você possa recordar, é interessante que você dê uma olhada lá na aula que fala sobre a classificação das receitas, que você vai verificar a esfera orçamentária e a fonte de recursos. E a gente estudou mais uma. A gente estudou também o identificador do resultado primário, que eram receitas primárias e receitas financeiras. Mas aqui nós vamos estudar um pouquinho mais, a gente vai detalhar ela. Por fim, então, já que a gente já viu 2 grandes grupos, nós vamos ter que estudar 7 grupos, e aí vai aparecer para vocês. Esses serão os grupos que nós teremos que estudar. Então nós vimos que dos 9 grupos das despesas, nós já estudamos 2 que são exatamente iguais, servem inclusive para que a gente faça as correlações do que foi arrecadado e onde está sendo gasto em relação à receita e despesa. E um deles que nós estudamos lá na receita, que é o indicador do resultado primário, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, nesse nosso grande estudo das despesas, nós vamos estudar 7 grandes grupos. Então, qual vai ser a estratégia aqui do nosso estudo? Primeiramente, nós vamos estudar 6 grupos. E o 7º grupo a gente vai deixar para uma aula específica, assim como a gente fez lá na receita. Então, nós vamos estudar esses 6 grupos hoje e na próxima videoaula nós vamos estudar um, que é não o mais importante, porque todos eles têm importante, mas é o mais utilizado, que é a natureza da despesa. A natureza da despesa tem uma correlação muito grande com a natureza da receita, inclusive nas suas classificações e na preparação do balanço orçamentário. É muito importante, então, que a gente deixe uma aula destinada especificamente para ela. Mas os outros grupos têm a mesma importância, mas nós vamos destinar a aula de hoje para estudar. Então vamos lá para os slides para começar. O primeiro é classificação institucional. Como o próprio nome diz, essa classificação tem por objetivo identificar a instituição, a estrutura organizacional administrativa que vai executar a despesa, ou seja, qual unidade que irá executar o gasto, quem vai gastar. Ele vai compreender 2 níveis hierárquicos. O primeiro, o órgão orçamentário, e o segundo, a unidade orçamentária. Vejam só, classificação institucional vem de instituição, que é o termo utilizado para identificar uma unidade orçamentária, uma institucionalidade. Então, com isso, nós vamos conseguir identificar quem está gastando. Essa classificação utiliza 5 dígitos para que a gente possa classificá-la. 2 dígitos destinados à identificação do órgão e 3 dígitos destinados à classificação da unidade. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos slides? A codificação, como eu já tinha dito, é formada por um conjunto de 5 dígitos. E é assim, os 2 primeiros dígitos identificam o órgão orçamentário, a unidade que controla a base orçamentária. E o outro é a unidade orçamentária, que é aquela destinada à execução. Portanto, a partir da classificação institucional, é possível identificar o órgão e a unidade que está vinculada a ele ou está subordinada a ele, identificando quem executou diretamente a despesa. Vamos mostrar um exemplo para que a gente possa compreender como que se faz a classificação institucional. Lembrando que no MTO a gente vai conseguir identificar todos os órgãos e as unidades orçamentárias. Também quando a gente for manusear a lei orçamentária anual, a gente também vai conseguir fazer isso. Então vamos voltar para os slides para a gente poder entender esse processo. Então eu fui no MTO e escolhi 3 órgãos. O primeiro é o órgão número 22, porque é a codificação, e ele é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Escolhi também o órgão número 26, que é o Ministério da Educação. E escolhi o órgão número 36, que é o Ministério da Saúde.
Essas minhas escolhas foram aleatórias, né? Eu fui lá no orçamento e escolhi 22, 26 e 36, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Esses são os órgãos orçamentários. Mas a classificação institucional precisa ter 5 dígitos e o órgão orçamentário é a estrutura maior, a estrutura central. Então sempre vai ser acrescido 3 zeros. Por quê? Esses 3 zeros identificam o órgão central. Então eu tenho o Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. O 22 mil, Ministério da Agricultura, o 26 mil, Ministério da Educação e o 36 mil, Ministério da Saúde. Agora, qual é a diferença? Como é que a gente vai começar a entender esse processo? Agora eu vou ter lá 22 e vai aparecer mais 3 dígitos distintos. Significa que agora é uma unidade orçamentária vinculada ao Ministério da Agricultura. E o nome desse órgão é Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aí eu vou lá para o Ministério da Educação. Vai aparecer o 26, sempre, porque é o órgão central, e aparecer o 101. É Ministério da Educação, Administração Direta, porque a Administração Direta do Ministério da Educação também faz execuções, também gasta diretamente lá, como assim todos os ministérios gastam. Aí eu pego lá 26, coloco mais, pesquiso mais 3 dígitos, 258, é a Universidade Federal do Paraná. 26, 432 é o Instituto Federal do Paraná. E o exemplo lá no Ministério da Saúde, eu tenho 36 e os outros dígitos, que são 211, é o Fundo Nacional da Saúde. Percebam que com esses 5 dígitos eu consigo identificar quem efetivamente gastou. Você viu, inclusive, que tem lá o Instituto Federal do Paraná, que é um dos órgãos com sua unidade orçamentária que pode fazer os gastos. E assim existem muitos órgãos, e você pode dar uma olhada lá no orçamento anual para verificar quais os órgãos que existem em cada um dos ministérios. Cada um vai ter os órgãos vinculados ou subordinados a ele. Então, com isso, a gente fecha a classificação institucional. Qual é o nosso objetivo? É entender que a classificação institucional serve para identificar o órgão que está fazendo o gasto. A partir disso, eu já posso pesquisar no Manual Técnico de Orçamento ou na própria Lei Orçamentária Anual e verificar quais são os órgãos que vão fazer o gasto. A próxima classificação que nós vamos estudar é a classificação funcional. E essa classificação tem por objetivo identificar qual a área que está sendo aplicado o recurso, qual atividade direta está sendo aplicado o recurso. Vamos dar uma olhada nos nossos slides? Classificação funcional. A classificação funcional tem por objetivo identificar em que áreas serão executadas as despesas. É constituída por 2 classificações distintas, uma função e outra subfunção. E elas funcionam como um agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos 3 níveis de governo, tanto federal como estadual e municipal. A classificação funcional é independente de programas e é de aplicação comum e obrigatória. Isso é muito importante a gente lembrar. Essa codificação também é formada por um conjunto de 5 dígitos. A função, os 2 primeiros, e a subfunção, os 3 últimos. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Peguei 2 funções com suas subfunções. Então a primeira, a função de assistência social, que é uma das funções, uma das grandes áreas de atividade do governo, que nós vamos ter lá assistência ao idoso, assistência ao portador de deficiência, assistência à criança e ao adolescente e assistência comunitária. E uma outra função que eu escolhi para trazer como exemplo aqui para vocês é a função de educação, a número 12. E dentro da função de educação, eu trouxe as suas subfunções, que começam com ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional, ensino superior, educação infantil, educação de jovens e adultos, educação especial e educação básica. Notem que com esses 5 dígitos a gente consegue identificar a área que o governo está destinando o recurso.
Então, na classificação institucional é quem gastou e na classificação funcional é em que área foi gasto. E por isso que existe a função e subfunção, porque a função é uma grande área e a subfunção são sub-áreas desta função. E não é obrigatório a vinculação da função com a subfunção. Então significa dizer que uma subfunção pode estar ligada a mais de uma função. Perfeito? Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar o MTO. Então vai aparecer aí agora nos nossos slides, inclusive a página que você pode consultar. Vejam lá. Para a classificação funcional completa, ver a tabela 9.2.2 do MTO 2021, página 142. Então viram que vocês podem consultar. Existem várias funções. Eu trouxe só alguns exemplos. Agora eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como não é obrigatório ter a vinculação de uma subfunção exclusivamente na sua função. Tá? Vamos lá para os nossos slides. Exemplos. Função, a gente já sabe que o 12 é função educação e a gente já sabe que o 363 está ali em cima é ensino profissional. É o que custeia a nossa área de atividade ensino profissional. Então nós temos o 12.363. Aí a gente tem o 12, que é a área da educação, tem o 364, que é o ensino superior, e a gente tem então lá o 12.364. E assim a gente poderia trazer vários exemplos. Eu trouxe o 65, né? E poderia trazer todos eles. Mas eu também trouxe uma subfunção que está vinculada a outra função. Então eu vou trazer aqui primeiramente a função de assistência social com uma subfunção vinculada a ela. 241, que é assistência ao idoso. Então fica lá 08241. E também na assistência social eu posso ter outra subfunção, a 365, por exemplo, educação infantil. Então eu tenho 08365. Isso significa dizer que dentro da função da assistência social teve gasto específico com uma outra subfunção, que era lá da educação, mas foi gasto na assistência social. Então, a assistência social gastou com educação infantil. Então, até aqui nós já estudamos dois grandes grupos das nossas classificações da despesa, a classificação institucional e a classificação funcional. Agora nós vamos para a classificação programática. Vamos voltar lá para os slides. Classificação programática. Consiste em classificar a despesa a partir do que foi estabelecido no PPA, visando possibilitar uma ligação prática e efetiva entre o planejamento e a execução. A classificação programática é estruturada em 3 grupos, com codificação específica para cada um deles, composta por 4 dígitos: o programa, a ação e o subtítulo. Então está aparecendo para vocês. 1, 2, 3, 4 no programa, 1, 2, 3, 4 na ação, o 5, 6 e 7 no subtítulo, que é um desdobramento da ação. Na classificação programática, a palavra vem já de programa, e a gente já viu que os programas ficam lá no PPA. Então, o que essa classificação tem como objetivo? Ela tem como objetivo vincular as ações diretas que são executadas no orçamento com o que foi planejado lá no PPA. Então, por isso que a classificação programática está vinculando programas a partir de ações específicas com subtítulos. Vamos detalhar cada um deles? Vamos lá nos slides? Programa representa todos os objetivos estratégicos e de gestão do governo. É formado por códigos numéricos, somente números. A ação constitui-se um grupo que tem por objetivo verificar se o programa está sendo atingido. Então, nas ações são criadas a partir de detalhamentos do programa. Ela possui metafísica e é formado por código alfanuméricos. E o subtítulo constitui-se um grupo que tem por objetivo identificar o local onde o gasto deverá ser realizado. É formado por códigos numéricos e também é conhecido como localizador. Então, esse conjunto de programa, ação e subtítulo são desdobramentos do programa. O programa é o objetivo estratégico ou objetivo de gestão do governo.
As ações são classificações detalhadas do que o programa deve atingir. E o subtítulo é o local no território nacional onde será destinado o recurso. Perfeito? Então, vamos fazer um exemplo? Exemplo. Programa 5012, Educação Profissional, descrito no PPA. Ação 20RL, Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é descrito na LOA. E o subtítulo 001, Nacional, que também está descrito na LOA. Neste exemplo, se descreve que existe um programa chamado Educação Profissional. Dentro desse programa de educação profissional existe uma ação, que é um detalhamento do orçamento, que está já na LOA, fazendo a vinculação entre LOA e PPA, que é a ação 20RL, que é o funcionamento das instituições de educação profissional científica e tecnológica, e um localizador 001, que significa nacional. Isso significa que o recurso que foi aportado nessa classificação programática pode ser usado em qualquer estado do Brasil, porque é o 001 nível nacional. Então vamos voltar lá para o slide para a gente ver agora um exemplo específico para um estado, como que funcionaria. O programa seria o mesmo, Educação Profissional, descrito no PPA. A ação seria a mesma, funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, está descrito na LOA. E o subtítulo ou localizador 0041, no estado do Paraná. Agora, com esses dois exemplos, a gente verificou que o recurso que está no subtítulo 001 pode ser usado em qualquer estado. E o recurso que está no subtítulo 0041 deve ser usado especificamente no estado do Paraná. E assim serão todos os elementos que fazem a classificação programática. Todos os programas terão ações próprias que terão subtítulos ou localizadores distintos. E isso a gente consegue identificar lá na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. Perfeito? Mais um que a gente já estudou. Vamos para o próximo? IDOC e IDUSO. O IDOC significa Identificador de Doação e Operação de Crédito. Ele tem por objetivo identificar as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais alocados nas ações orçamentárias com ou sem contrapartida de recursos da União. Quando os recursos não se destinam à contrapartida, nem se referem a doações internacionais ou operações de crédito, o IDOC será sempre 999. O IDOC, então, tem como objetivo identificar as doações ou operações de crédito. Sempre que não houver operação de crédito nem doação internacional, a gente vai usar o IDOC com 4 dígitos 9999. Essa vai ser a codificação. Vamos voltar para os slides para a gente ver o IDUSO, que é o identificador de uso. O IDUSO ele tem por objetivo complementar a informação concernente à aplicação de recursos e destina-se a identificar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações e destinam-se a outras aplicações, constante da LOA e de seus créditos adicionais. Quando não houver contrapartida do IDUSO, será apresentado pelo dígito 0. Notem que ambas as classificações estão no MTO, um na página 73 e outro na página 74. Então, o identificador de doação e operação de crédito e o identificador de uso, eles são utilizados para essas operações especiais que nós temos. Um tem por objetivo identificar se foi inerente à doação ou operação de crédito, e o IDUSO tem como objetivo identificar se houve contrapartida nessas operações geradas pelo IDOC. E agora nós vamos para o nosso próximo grupo de classificação, que é o identificador do resultado primário. Vamos nos slides? Identificador de resultado primário. A gente já verificou que o identificador do resultado primário ele existe lá nas receitas. E lá na receita ela é classificada em 2 grandes grupos, primárias e financeiras. Nas despesas também será classificada como primária e financeira. Contudo, aqui nas despesas haverá um detalhamento
das despesas primárias. Elas vão ser mais detalhadas, de acordo com a seguinte codificação. E essa é a tabela das codificações. O dígito 0 se refere às despesas financeiras. O dígito 1 são despesas primárias e obrigatórias. O dígito 4, o código 4, são despesas primárias constantes no orçamento de investimento das empresas estatais. Não são consideradas na apuração do resultado primário para o cumprimento da meta, e elas são discricionárias. O código 6 são primárias decorrentes de emendas individuais. E, por fim, o código 7 são primárias decorrentes de emendas de bancada. Percebam que a gente continua tendo apenas dois grandes grupos, as financeiras e as primárias. Só que, neste caso, as financeiras não têm subdivisão e as primárias possuem subdivisão. Especificamente, 5 grandes grupos, todas elas consideradas primárias, porque fazem parte do grupo de primárias. Um grupo é chamado de obrigatório e os outros grupos são chamados de discricionárias. Então, nós precisamos ficar atento na diferença que existe entre essas classificações do identificador de resultado primário no grupo das despesas primárias. Para isso, é interessante que a gente veja esses conceitos que vão aparecer para vocês aí nos slides agora. Conceitos importantes. Despesa obrigatória. É aquela que o gestor tem que executar obrigatoriamente, pois decorre de força de lei, tais como gastos com pessoal e os gastos de limite constitucionais. Despesa discricionária. É aquela que o gestor tem a opção de executar, ou seja, pode ou não executar. A execução depende da decisão administrativa do gestor. E é importante destacar que o gestor responderá administrativamente por suas decisões. Aqui nas despesas discricionárias é importante ressaltar. No momento do planejamento, o gestor já indica quais são as despesas que ele irá executar. Todas as despesas que ele vai indicar serão ou financeiras ou serão primárias. As obrigatórias ele não tem opção, vai ter que gastar e não tem jeito. As discricionárias ele pode optar por não gastar. Mas como no planejamento estava previsto esse gasto, é lógico que o gestor vai ter que justificar por que não executou. Vamos voltar para os slides? Emendas individuais. É um recurso que os parlamentares, os senadores e deputados, no caso do governo federal, individualmente destinam na LOA para financiar projetos em seus estados. E as emendas de bancada são os recursos que os parlamentares, senadores e deputados, em grupo dos seus estados, destinam na LOA para financiar projetos nos seus estados. Então, no caso das emendas, o deputado ou o senador, ele pode, no momento da elaboração do orçamento, ele pode indicar aonde ele quer gastar algum recurso especificamente. Essa indicação é chamada de emenda individual, quando é feito pelo deputado ou pelo senador individualmente. E quando ela é feita no grupo do Estado, é chamado emenda de bancada do Estado. Então todos se reúnem e dizem que querem aportar recursos para essa atividade. Então, a partir dessa classificação, a gente vai poder implementar a classificação do indicador do resultado primário de acordo com suas características, se são primárias obrigatórias, se são primárias discricionárias e se forem discricionárias, se elas são para o investimento das empresas, orçamento de investimento das empresas, se são de emendas individuais, de emendas de bancada ou normais. Com isso, a gente finaliza o estudo da classificação do indicador de resultado primário. Vamos para a próxima? A próxima que nós vamos estudar é natureza da despesa. Mas esta nós vamos estudar apenas na próxima aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender as classificações da despesa. Mais do que compreender, eu espero que vocês tenham
entendido onde nós podemos consultar essas classificações. Sempre poderemos recorrer ao MTO, Manual Técnico de Orçamento. E também é importante destacar que a gente pode já, a partir de agora, identificar a nossa despesa lá na LOA a partir do que nós aprendemos hoje. Na próxima aula, como a gente já dissemos, nós vamos estudar a natureza da despesa, para finalizar o estudo e podemos partir para uma atividade prática. Finalizando a nossa aula, eu queria dizer para vocês que façam as atividades. Eu vou deixar disponível para vocês um formulário lá para vocês responderem algumas questões referentes à classificação que nós estudamos hoje. Então façam, porque é importante que com isso vocês conseguem fixar os conhecimentos que vocês tiveram aqui. Legal é que vocês sempre vão poder consultar a nossa videoaula aqui para tirar suas dúvidas. E lembrando que eu também estou à disposição lá no Classroom para responder as suas dúvidas. Não esqueçam de cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde para que a gente possa se prevenir do coronavírus. Tá? Isso é muito importante para que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais. Para isso a gente tem que colaborar com as autoridades de saúde e colaborar com toda a sociedade. E por fim, um grande abraço virtual em vocês e até a nossa próxima videoaula.